Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, hoje nós vamos analisar uma posição onde um jogador deliberadamente entrega a torre e o Magnus Carlsen, né, recusa a capturar essa torre. E a gente vai entender esse aspecto do xadrez, por que que ele ofereceu a torre, o Abdussatorov prodígio, e por que que o Magnus Carlsen recusou capturar essa torre. Um vídeo muito diferente, muito divertido hoje aqui, tá bom? E antes de mostrar aqui a partida, quero comentar rapidamente sobre o lançamento aqui, um curso novo com o grande mestre André Diamante, como enfrentar a Caro-Kann. Através desse curso você vai ter 6 aulas aqui, onde você vai aprender a enfrentar a defesa Caro-Kann, que acontece com os jogadores quando a gente tem essa posição aqui no tabuleiro, que é a defesa Caro-Kann, é o peão de essa posição aqui, tá? O peão, opa, deixa eu fechar aqui, ó. Essa posição aqui é o peão em E4. As pretas jogam C6, D4, D5, tá? Então você vai aprender aqui com esse curso, com o grande mestre André Diamante, a enfrentar as variantes aí, a conhecer a defesa Caro-Kann e finalmente não ter receio de jogar contra isso quando seu adversário fizer esses primeiros lances aí, tá bom? Então aproveita, o link tá na descrição aqui do vídeo, você vai ter acesso vitalício a esse conteúdo ministrado aí pelo grande mestre André Diamante. Tá bom? Muito bem, vamos então ao vídeo. Beleza, galera, estamos aqui na disputa entre terceiro e quarto lugares. Abdussatorov, que foi eliminado por Hikaru Nakamura, e Magnus Carlsen, que foi eliminado por Jan Nepomniachtchi, estão aqui disputando terceiro e quarto lugares no Fischer Random Chess 2022 Campeonato Mundial. E nessa posição, então, o Magnus Carlsen está de negras. A quantidade material aqui, vamos ver, ó, as brancas parecem ter mais material, né? As brancas aqui tem 6 peões contra 4 peões aqui das negras. Tem um cavalo para cada um. O Magnus Carlsen tem um peão passado avançado. As brancas também tem um peão passado um pouco menos avançado e de certa forma controlado. E tá na vez aqui do Abdussatorov jogar, das brancas jogarem, tá? E o Abdussatorov, então, tenta parar aqui, frear as ambições aqui do peão passado. Porque a grande ameaça aqui é realmente avançar o peão e promover na sequência, né? E o Abdussatorov nessa posição faz o lance torre G6. E o que eu quero comentar agora não é sobre linhas aqui de por que ele não capturou, o que ia acontecer. Não, é um aspecto mais filosófico aqui do xadrez, tá? Que é muito interessante a gente observar. Por que que o Abdussatorov entregou aqui a torre e o Magnus Carlsen não captura aqui a torre, né? E para responder isso a gente vai entender um aspecto de como pensam os grandes mestres, né? E isso eu falo com base em tudo que eu já vi e li a respeito de como que os grandes mestres pensam, ok? E aqui então a gente tem uma típica situação onde o jogador oferece uma possibilidade de caminhos incertos. Ele oferece uma possibilidade de risco. E você arriscar, né? No caso, as brancas estão piores aqui nessa posição. As brancas já estão quase perdidas, porque não tem mesmo como parar aqui a possibilidade da promoção aqui do peão passado. Então o que que as brancas vão tentar fazer? Criar caminhos incertos, criar uma cortina de fumaça. E esse é a tentativa desse lance. Uma tentativa muito esperta, porque aqui fica difícil agora de parar o peão das brancas, né? Uma possibilidade aqui seria jogar com torre por cavalo, né? Eu tenho certeza que alguns de vocês já estavam pensando nessa linha de forma, né? E se o rei capturar então aqui a torre, as pretas vão ganhar, porque elas promovem aqui com cheque, né? E vão poder capturar o peão na sequência. No entanto, a linha é mais complexa do que isso, porque nesse momento as brancas não precisam perder um tempo precioso capturando a torre e podem seguir avançando e vão promover, e depois que as pretas promoverem, as brancas podem manter, por exemplo, a dama aqui no tabuleiro, né? E aí a questão é a seguinte, as pretas estão ganhando? Também estão ganhando. O Magnus Carlsen viu até aqui essa combinação? Certamente, tá? Uma combinação muito tranquila de visualizar, principalmente no nível, né, do campeão mundial, mas mesmo para quem, né, gosta de xadrez, estuda um pouco de xadrez, uma combinação bem tranquila de chegar, né?
olhando naquela posição. Então por que e essa posição continua vencedora para as negras? Continua vencedora para as negras. Aqui o rei está exposto e tudo mais. Então, por que o Magnus Carlsen evitou essa linha, que também é uma linha vencedora? Porque aqui entra uma questão, né? O ser humano, ele sempre considera a possibilidade dele fazer algum erro, né? E a possibilidade do tempo dele ficar ruim. Então, no xadrez tem um aspecto que essa linha, ela é menos certa. Ela é uma linha que não é muito clara, porque quando as brancas têm uma dama no tabuleiro, essa dama aqui, de repente, ela vai dar checkmate aqui no rei em 2 lances, se as pretas descuidarem, né? Então, dama dá muito cheque, pode conseguir cheque perpétuo, né? Então você também tem que considerar que em algum momento você pode fazer algum erro e o teu adversário pode capitalizar em cima daquilo e pode virar, né? Então qual que é o ponto todo aqui dessa situação? O que o Carlsen joga aqui nessa posição? Ele não captura a torre, que levaria para caminhos um pouco mais incertos do que a vitória segura. A vitória segura é com G2. Aqui acabou a partida. Porque aqui já não tem mais como evitar a promoção, né? Existe aqui até o tema muito simples. Você vai retirar a torre e vai promover, né? O cavalo tá protegendo aqui o peão. E não tem como evitar isso, né? Não adianta, por exemplo, disparar com o peão, porque agora sim a torre vai cair. Então, além de tudo, as pretas ganham um tempo jogando esse avanço. O Abdusattorov tem que tirar a torre aqui para poder agora sim ameaçar, né, a subida aqui do peão. E o Magnus Carlsen simplesmente retira a torre, né? Não dá nem para usar um tático aqui, ó. Seria perigoso fazer esse tático, né? Vamos supor, ó, os jogadores táticos aqui, né, poderiam pensar em promover e depois dar um duplo aqui, né? Olha aí, só que você tem que calcular mais aqui um pouquinho, né? Será que segura esse peão e tudo mais? Então tem que tomar cuidado aqui nesse tipo de posição, né? E além de tudo aqui, na verdade as brancas ganhariam com rei B2. Esse é o lance vencedor, porque depois de cavalo por torre aqui realmente não dá mais para segurar o peão, né? Então, o ponto todo é o seguinte, aqui não precisa fazer malabarismos, né? Mais uma vez, ir para caminhos duvidosos. Torre 1, simplesmente, e aqui abandonou o Abdusattorov, né? Então, olha que interessante, né? O Magnus Carlsen jogou um feijão com arroz aqui nesse final, né? Jogou assim, sem assumir risco nenhum. E por que ele fez isso? Porque ele estava visualizando 2 caminhos. Um caminho dava uma vantagem para ele, mas numa linha onde o adversário ia ter dama no tabuleiro, possibilidade de contrajogo. A outra linha, uma linha pura, simples, lógica, que dá a vitória para o Carlsen. Qual das duas ele escolhe, né? Aqui envolve menos riscos, né? Isso é muito legal de observar no xadrez. É uma das características que diferenciam o ser humano dos computadores, né? Porque se você coloca essa posição aqui no computador, o computador manda cavalo por G6 sem dó, né? Sem dó, o computador jogaria dessa forma. Mas é isso que diferencia os seres humanos, né? Porque o computador sabe que ele não vai errar nunca. Quer dizer, ele não sabe nada, ele só segue o comando dele, né? Mas o computador ele não vai errar, né? O ser humano considera a possibilidade de, né? E aí isso é um sinal de grandeza, isso é um sinal de sabedoria. Não à toa Magnus Carlsen é o campeão do mundo, considerar a possibilidade dele cometer algum erro, né? Então, por saber da natureza humana que existe uma possibilidade de cometer algum erro, prefiro jogar o caminho seguro da vitória, desde que se enxergue o caminho da vitória. Isso significa que os grandes mestres não assumem nunca riscos? Não significa isso. Os grandes mestres assumem riscos, sim, mas não de maneira desnecessária. Eles vão assumir riscos quando? Quando a posição é incerta. Não existe um caminho da vitória, não existem 2, 3 caminhos que dão a vitória. Se existirem 2, 3 caminhos que dão a vitória, ele vai no mais seguro. Mas desde que haja vitória. Se não existir e ele precisa da vitória, aí ele vai assumir risco. Vai fazer um sacrifício, vai para uma linha confusa, né? Então, saber quando assumir riscos, né? Eis um sinal aí de sabedoria. E aqui, mais uma vez, simples assim, o Carlsen ganhou, ó. Sem estresse, 2 lances depois, ele tá completamente ganho e o adversário abandonou. Beleza, galera? É isso, um vídeo diferente aí, espero que vocês tenham gostado, que mostra um aspecto muito importante do xadrez, que é a questão de quando assumir riscos
aí numa partida de xadrez e como pensam os grandes mestres em relação a assumir riscos. Tá bom, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!